Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, que geração é essa que Deus explica dos olhos altivos, pálpebras levantadas e queixada de facas? Por que é que uma pessoa, quando ela sofre em alguma área da vida dela, sentimental, emocional ou financeira, nunca é pelo um motivo só, nunca é por uma razão só? E é por isso que algumas pessoas não querem buscar o conhecimento, porque acredita que dá muito trabalho. Então ele quer viver por conta própria. E por que é que a maioria das vezes se unem filhos mimados com filhos revoltados? Aquele filho que teve problemas com o pai e aquele filho que é mimado, que mente para o pai e para a mãe, para se unir com aquele filho rebelde, revoltado. Então ele mente, ele manipula, ele finge, ele suborna os pais para fazer tudo aquilo que ele quer. E aí ele cai na mão de uma pessoa altamente revoltado. E aí se une casais que têm problemas, casamentos tóxicos, casamentos de aparência, pessoas que não conseguem ter diálogo, que vive no meio de uma facção, de uma divisão, e ele não entende a razão de nada disso. Nada disso para ele tem sentido quando se fala no espiritual. Para ele, tudo é natural. Então, quando ele lembra que teve problema com os pais, o que é que ele faz? Uma pessoa que teve problema com os pais, ele vai condenar, criticar e crucificar aquele pai ou aquela mãe, o filho revoltado. Ele vai jogar o pai na cruz de tudo aquilo que ele sente. Porque foi os pais que não souberam criar, eu sou assim porque meu pai não me deu valor, porque meu pai me abandonou, me rejeitou. Ele se cria com essa emoção. E aí, na fase adulta, ele não vai saber a razão, porque ele vai dizer, eu não sinto nada disso. Ele nega aquilo que sente. Ele quer esquecer aquilo que sente. Mas agora ele vai ver que ele vai ter problema no relacionamento. Porque toda pessoa que teve problema com os pais, que tentou sair da convivência dos pais, formar uma família numa base mentirosa, que ele quis forçar, fingir de aparência, ser casado só para tentar ser feliz, para formar uma família, para fazer uma mentira se tornar verdade, depois ele não entende mais pela visão. Qual é a razão disso? Ele não vê sentido para isso. Ele não vê razão para isso. Então, quando você vai para a palavra de Deus, e Deus explica que há uma geração que os olhos são altivos, as pálpebras levantadas e a queixada são facas, você tem que entender qual é o sentido da palavra do que Deus está falando. Qual é o verdadeiro sentido do que é um espírito altivo, do que é uma pessoa debochada, do que é uma pessoa que se autossuperou e aprendeu a mentir, manipular e fingir para conseguir os seus objetivos. E aí o que é que acontece na maioria das vezes? Esses dois casais que adquiriram essa visão, olhos altivos, pálpebras levantadas e queixada de facas. O que Deus está explicando a respeito disso? O que Deus está falando em parábolas a respeito disso, para que você entenda que ou busca Deus, ou ele vai passar uma vida, um casal condenando o outro, um casal justificando o defeito um do outro, porque não vê os seus próprios defeitos, ele só sabe falar mal do defeito do outro, e depois agora no final da vida ele vai agora se vitimizar, que são os filhos que não prestam. E aí ele esqueceu da época que ele crucificou o pai ou a mãe, que ele condenou o pai, que ele quis ser o juiz da vida do pai, sem saber o que o pai viveu. Sem saber, sem querer saber. Ele quer bugar o espírito, ele quer esquecer, ele quer viver por conta dele. E aí ele não vai entender as desobediências dos filhos. Por que é que ele não consegue conviver bem com os filhos? Porque ele quer que Deus faça aquilo que ele quer, mas ele não quer fazer o que Deus quer.
Ele não quer fazer o que Deus quer. Então Deus explica como vai ser mais ou menos a visão dessas pessoas. Como é o emocional, o sentimental e o financeiro dessas pessoas. Que é totalmente um saquetel furado. Quem viveu o problema que não buscou a Deus, quem não buscou a Deus e viveu níveis de problema com os pais, vai ver uma vida de frustramento, de traumas, de reclamação, e ele só vai se achar mesmo melhorzinho no mundo. Porque dentro do seio do lar dele, ele vai ver quando ele já foge do lar dele. Ele passa bons anos fugindo da visão que ele tem. Ele passa muitos anos vivendo de aparência. Querendo viver viajando, querendo viver na casa dos amigos, querendo viver de ilusão, como se não tivesse essa realidade para ele um dia ter que se deparar com ela. Então, quem já teve problema com os pais, na maioria das vezes ele cai num relacionamento, se não buscar a Deus. Ele vai cair num relacionamento tóxico e abusivo ou manipulador. Por qual motivo que é assim? E essa pessoa depois vai querer viver fugindo da visão, para dar razão os sentimentos delas, a emoção delas, e a maioria das vezes eles querem apenas uma religião. Eles não crêem na palavra de Deus. E Deus explica. Então, você não vê uma pessoa sofrendo na terra algum tipo de batalha que não seja por mais de um motivo. Você nunca vai ver uma pessoa sofrendo ou na área sentimental, ou na área emocional, ou na área financeira, que não tenha mais de um motivo. E é por isso que ele não sabe a razão. Porque sempre vai ter mais de um motivo. É acumulativo os motivos. E por isso não vem a memória da pessoa. Ela não consegue lembrar, ela não consegue raciocinar, ela não tem consciência da situação que ela vive. Por que é que ela tem aquele tipo de relacionamento? Por que é que ela tem aquele tipo de filhos? Então ele está o tempo todo falando mal e se vitimizando. Porque a maioria dessas pessoas se torna religiosa. Então ela vai ler a Bíblia e ela não consegue entender. E aí ela desiste. Ela não crê na palavra, vive pela palavra, porque ele vive o que fala, mas ele não tem ciência. Ele não é convencido que ele vive o que fala. Por isso ele dá razão à visão dele, à emoção dele. E ele não sabe o que significa essas palavras do que Deus fala. Então em Provérbios, Deus diz, em 31 do 13 ao 19, olha a aula que Deus dá e as 3 causas que eu vou explicar para que você entenda por que é que você muitas vezes cai no relacionamento tóxico quando você teve problema com seus pais. Você cai no relacionamento tóxico. E aí, por ter caído no relacionamento tóxico, a pessoa vive de fuga. Quer viver de amigos, quer viver na farra, quer viver de aparência, porque não quer conviver bem olhando o cenário da própria vida. E aí os filhos vão vivendo, a Deus dará. Os filhos vão buscando uma felicidade no videogame, nos amigos, nos lanches, nas drogas, nas patotinhas, na escola. Os filhos vão vivendo à toa e os pais não querem ver aquilo que ele já está vendo. Eles já vivem de fuga. Olha só. Então Deus diz, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. São sempre, não é de vez em quando, são sempre. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. São pessoas que se aproveitam das outras. São pessoas que fingem amizade para estar se aproveitando das casas alheias. E vive de fofoca e vive da fala mal. Por isso eles não sabem a razão do que vive. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam. E com a 4ª nunca dizem basta.
a sepultura e a massa estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca dizem basta. Aqui Deus está querendo dizer que são pessoas vazias, que elas estão buscando. Então é como a terra que nunca se farta de água. Ela está buscando fora aquilo que falta dentro. Os olhos que zombam do pai ou que desprezam a obediência da mãe, corvos de ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia os comerão. Estas três coisas me maravilham. E a quarta eu não conheço. O caminho da água no ar, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Então aqui Deus está dizendo que são pessoas que vivem num caminho cego, porque eles não querem ver o caminho que eles estão andando. Eles não têm ciência do caminho. Então eles querem viver de aparência e de fuga. Então quem tem quem é essa geração? Com os olhos altivos, as pálpebras levantadas, né, as queixadas de faca. São pessoas que só têm razão, só dão razão a elas. São pessoas que falam mal e se aproveitam das outras. São pessoas que vivem de aparência. São esse tipo de pessoas. E aí você vai entender por que é que essas pessoas caem nesse tipo de relacionamentos abusivos. E por que é que ela necessita de viver de aparência. Ela precisa viver de aparência. Eu já conheci casais que no início do relacionamento mesmo, o homem, ele chegava do trabalho cansado e a mulher dele não deixava ele dormir ou descansar. Ficava balançando ele, instigando ele, fazendo raiva a ele, porque ele tinha que levantar e comprar pastel para ela, sanduíche para ela, porque ela não gostava de comida de panela. Quer dizer, e esse homem estava se envolvendo com essa mulher, não era nem casado ainda, mas resolveu casar com essa mulher, fazer os gostos dela, fechar os olhos para aquilo. Uma pessoa que ela foge da vida dela, da visão dela, dos sentimentos dela, ela não consegue ter boas escolhas. Ela não vai conseguir ter boas escolhas. Ela não vai conseguir dar um não. Ela não vai conseguir se posicionar. Ela não vai conseguir, porque ela está querendo fazer do certo, do errado, o certo. E é por isso que essas pessoas vão ver etapas da vida dela cheia de problemas e frustrações. Então eu já conheci casais assim. A mulher obesa. Quando ele conheceu, a mulher era muito bonita, muito, muito bem feita. E ela não comia comida de panela. E quando ele ia dormir com ela abusava ele até ele comprar o lanche dela. E esse homem, mesmo assim, casou com essa mulher. E depois eles se separaram e ele teve que perder a maioria das coisas dele, desfazer das coisas dele para dividir com ela. Porque ele não conseguia conviver com ela. Porque não tinha relação. Ela muito obesa, desleixada, preguiçosa. E ele trabalhador, mas ele dizia que não, para que servir aquela mulher se ele não conseguia ter relação com ela, de tão obesa que ela era, de tão preguiçosa que ela era, que só queria viver de lanche. Quer dizer, ele não viu nada disso no início, porque o ser humano que aprende pela visão, ele quer dar razão àquilo que ele está vendo. E é por isso que ele não tem um diagnóstico no início. No começo, ele não consegue ter. Então, na maioria das vezes, você vai olhar que na maioria de pessoas que não buscam esse tipo de conhecimento, se casa um mimado, aquele filho que é mimado, que veio de uma família que os pais deixaram ele fazer tudo, com aquele filho que é revoltado. Aquele filho que é revoltado com o pai, que sofreu algum abandono de pai e mãe, algum trauma na vida. Então, aquele que é revoltado, ele quer fazer por onde que o relacionamento dê certo, onde o mimado, ele cresceu mentindo para os pais, querendo fazer o que quer. Ele mentia o tempo todo e vencia e conseguia fazer o que queria mentindo. Eu menti demais na minha infância. Eu atrasava a hora do relógio para ir namorar.
para o meu namorado não sair 10 horas, que a minha mãe dizia, tem que sair 10 horas. Namorado, moça, namora com hora marcada. Então eu atrasava o relógio, porque ele chegava mais do que o horário, eu queria ficar mais tempo com ele, eu atrasava o relógio para minha mãe não ver que já era 10 horas. O relógio da parede. Naquela época não era celular na mão, não tinha como estar tendo essa visão do horário certo. Então, quer dizer, a gente mente para os pais, manipula os pais para viver aquilo que quer e vai cair na mão justamente, que é isso que Deus explica. Os olhos que zombam do pai, desfaz do pai. Os olhos que zombam do pai. Ou a pessoa que não obedeceu à mãe, que desfez da mãe, vai cair em relacionamentos ruins. Foi o que eu li para você. Vai cair em relacionamentos ruins. De pessoas manipuladoras, mentirosas, sanguessugas, que vive pedindo, que vive exigindo, que nada pra ela tá bom, que ela vai viver insatisfeita. Então, quer dizer, são tudo coisas de aparências. E aí o tempo vai chegar para que a pessoa tenha essa visão. Onde foi que eu entrei? O que foi que eu fiz da minha vida? Então, na maioria das vezes, você vai perceber que o revoltado vai cair na mão do mimado e o mimado na mão do revoltado. E o mimado na mão do revoltado. Olha só o que Deus está explicando ali. Quer dizer, ninguém que está sofrendo a consequência de um problema não é pelo um motivo só. Não é por uma razão só. Quando a pessoa passa por um problema, ou sentimental, emocional ou financeiro, sempre ela está passando por uma dificuldade por mais de um problema. E é por isso que ele não quer saber a razão do que ele vive. E é por isso que ele naturaliza o que ele vive, porque ele não sabe mais. O que é que eu faço para mudar isso? O que foi que eu fiz para que eu tenha esse estilo de vida? Então, quer dizer, ele nem quer lembrar que era essa pessoa crítica, julgadora, esse filho que bota o pai na cruz, que joga o pai na cruz, que condena o pai, que condena a mãe. Então ele quer dizer que ele não sente nada disso. Isso é passado. Eu não vivo de passado. Eu não tenho nem mágoa da minha mãe e do meu pai. Mas quando você vai olhar, ele só caiu em relacionamentos que ele não consegue usufruir bem do relacionamento. E aí, quando a pessoa não consegue usufruir bem do relacionamento, quando um casamento ele já é abalado na cama, na relação do sexo, principalmente, um casamento que as pessoas elas são abaladas sexualmente, abala a vida dela por completo. Ela não se realiza sexualmente com aquela pessoa, ela não é feliz, ela não é plena na cama, então ela vai estar sempre mal-humorada, murmurando, criticando, desprezando os filhos, condenando algum filho dentro de casa pela situação que passa, julgando, falando mal, se vitimizando. E depois de velhos, a maioria deles, eles não vão saber mudar. Eles não vão conseguir buscar a Deus, vai buscar a Deus. Essas pessoas que são assim, geralmente, se for narcisista, você percebe que vá para a igreja. Vai para a igreja, mas vai para a igreja para olhar a magreza de alguém, a gordura de alguém, a roupa de alguém. O olhar dele já é na crítica. O olhar dessas pessoas já são na crítica. De tanto que ela viveu de aparência, viveu de fuga, viveu da forma que ela quis. Então essa geração que os olhos são altivos, a queixada são facas. São pessoas que olham mal, fala mal, critica mal, julga mal, faz tudo mal. Como é que você vai convencer essa pessoa que ela está errada? Se o movimento da emoção dela, ela fala pela razão dela. Então precisa morrer. É isso que Deus explica. É uma pessoa que precisa morrer para nascer de novo. Então, se é só religiosa, ela não vai conseguir. Porque ela não quer mudança. Ela não vê sentido de mudança. Para ela isso tudo é uma bobagem. Ela não tem visão do próprio comportamento.
Ela não tem discernimento da visão. Por isso ela quer se moldar, ela quer se prevenir, ela quer dar razão, o sentido da vida que ela tem. E ela não tem visão do comportamento. Porque ela gosta da fala mal e da vitimização. Ela gosta. E aí quando uma pessoa gosta de ser assim, jamais ela vai discernir que ela vive aquilo que ela fala. Como é que ela vai conseguir pegar? Como é que ela vai conseguir ligar? Juntar, não tem liga mais. O corpo vive totalmente fora. O corpo, olhar e a emoção dessa pessoa, ela vive totalmente fora, não tem liga. É um espírito fora do corpo. Ela vive a vida dos outros. E ela quer dar sentido àquela emoção dela, aquele sentimento dela corrompido, e ela não sabe mais. Precisa de autoajuda do alto. E a ajuda do alto ele não dá a uma pessoa que ela não quer ver. Então, se vai para a igreja, vai falar mal. Se vai para a casa dos pais, sai falando mal. Se tá dentro de casa, tá falando mal. Tá falando mal dos irmãos, tá falando mal dos cunhados, tá criticando, tá se vitimizando, tá dizendo que não ganhou dinheiro, tá escondendo dinheiro para sugar o dinheiro dos outros. É uma pessoa totalmente alienada pelo mal. Porque ele não tem visão do mal. Que mal é esse? Que eu não tenho visão. Que eu não sei a razão do que eu tô vendo. Quando eu tinha um bar, eu passei por uma experiência que eu peguei e discerni muito rápido, porque eu já tinha experiências da minha casa. Eu só não fui manipulada por uma funcionária que eu tive no meu bar, porque eu tive a visão rápida, porque eu já tinha experiência com a visão de pessoas que estavam o tempo todo se vitimizando e falando mal de todo mundo. Então, essa funcionária que eu tinha, ela tinha uma irmã, né? E ela tinha problema com essa irmã. A irmã dela também trabalhava no meu bar. E aí, o que é que aconteceu? Um dia chegou uma mulher na porta do meu bar e não quis entrar. O bar era muito grande. Quem vem acompanhando aqui sabe das histórias que eu conto. O bar era uma chácara com 50 pés de coco. E eu vi aquela mulher parar na porta do meu bar e chame aí fulana, não quis entrar. Ali eu já vi que tinha algo estranho, eu fui até ela e perguntei, ela, chame aí fulana. Aí deu o nome, eu disse, ela não tá. E ela tava armada. Eu senti, ela não puxou a arma. Aí ela disse assim, olha, eu vim dar um recado a ela, mas já que ela não tá, eu vou dizer pra você, dizer isso pra ela. O meu marido veio pra cá, que era um bar de garotas de programa. Quem vem acompanhando meus conteúdos sabe que eu já fui dona de um bar de garotas de programa. Então ela disse, eu vim aqui falar com ela, mas já que ela não tá, você passe esse recado pra ela. Diga pra ela que da próxima vez que ela tiver com meu marido e ela ligar pra mim, eu venho aqui e eu vou matar ela aqui dentro do seu bar. Foi assim que ela me disse. E essa garota de programa, ela era ex-mulher desse homem. Esse homem ficava com ela, mas era ex-marido dela. E agora ele estava casado com essa outra. Então ela disse, diga pra ela que se ela fizer isso mais uma vez comigo, porque se ele vem ficar com ela aqui, o safado é ele e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Agora ela pegar o telefone e ligar pra mim, desfazer de mim, eu venho matar ela aqui. Foi assim que ela falou comigo. E eu disse, tudo bem, vou dar o recado, na porta do meu bar. Quando ela chegou no meu bar, eu conversei com ela. Eu disse, menina, o que é que tá acontecendo? Porque aí ela falou o nome de quem era o marido dela. Diga a ela que o meu marido é fulano, ela sabe quem é. E eu vim aqui pra resolver com ela. Mas já que ela não tá, eu vou dizer a você o recado. Mas da próxima vez eu vou vir e vou matar ela aqui, dentro do seu bar. Dentro do seu bar. Eu disse, tudo bem. Quando ela chegou, eu conversei com ela e ela negou. Ela negou, né, justificou e eu não me aprofundei muito no assunto, eu sei que eu dei o recado. Digo, vou dar o recado. E no recado eu perguntei, você é louca você ligar pra mulher pra dizer que você estava com ele? Ah, mas ele é meu ex-marido, não é bem assim. Ele não é um cliente qualquer, ele é meu ex-marido. E ela também debocha de mim, e não sei o que, e tapiou, deixei pra lá. Quando foi um outro dia,
eu peguei ela com conflitos com a irmã. E ela falava muito mal da irmã, né? E a irmã falava mal dela, e ela falava mal da mãe. E era aquele conflito. Quando foi um outro dia, chegou umas outras garotas de outra cidade no meu bar. E aí teve uma garota que dentro da cozinha, as duas implicando uma com a outra, ela saiu da cozinha e disse assim... Ela saiu da cozinha dizendo que ela não discutia com mulher, não. Ela disse, dentro da minha cozinha, e eu não tava. Ela disse, eu não discuto com mulher, não. Eu meto a faca numa mulher. Se ela me enfrentar, eu esfaqueio ela. E eu não vi. Aí a outra garota que ouviu isso, tinha câmeras no meu bar, por todo canto. E aí a outra garota que passou por isso veio me dizer, olha, Ju, eu não vou trabalhar no seu bar com essa moça aqui. Porque ela é debochada, ela quer desfazer das pessoas e ela ainda veio me ameaçar. Ela veio dizer a mim que se eu fizer com ela o que ela tá fazendo comigo, que é desfazendo de mim, debochando de mim, com ela ela resolve na faca. E eu não trabalho num lugar que eu não me sinto segura, que eu tenho medo. A garota de programa falou isso pra mim. E eu muito bem, ela tava num lugar, em outro quarto, longe, não ouviu nada. E eu fui lá conversar com ela. E aí quando eu cheguei no quarto para conversar com ela, eu disse, o que é que tá acontecendo? Por que é que você saiu da cozinha ameaçando a moça de dar facada na moça? Ah, porque eu não aguento deboche, porque eu não aguento nada de ninguém. Eu disse, olha, querida, eu já percebi que você deve ter algum problema. Eu falei pra ela. Você só deve ter algum problema. Porque aquela moça veio aqui há uma semana atrás dizer que se você ligasse pra ela, pra desfazer dela, ela ia vir lhe matar dentro do meu bar. E eu não quero ninguém morrendo dentro do meu bar. Você tem problema com as suas irmãs, com a sua família, com a sua mãe. Você tem problema. E agora você tá causando problema com outra moça aqui dentro do meu bar. Eu tenho um bar, eu falei pra ela, eu tenho um bar pra ganhar dinheiro. E se você não tá aqui com o mesmo propósito que eu, que é ganhar o dinheiro, é causar confusão, é querer se ver melhor do que todo mundo, você pode pegar a sua roupa e sair do meu bar agora. Eu disse a ela. Porque você pode manipular todo mundo, mas a mim você não tá manipulando porque eu tô vendo que você gosta de problema. E eu não quero problema no meu bar. Eu não quero polícia no meu bar. Eu não quero confusão no meu bar. Eu tô aqui dentro de um bar, não é brincando. Eu tô aqui para ganhar o dinheiro. E se você não tem a mesma intenção que eu, você pode sair do meu bar. Porque você deve ter algum problema. E você não tá vendo que você tem problema. Porque ninguém presta para você, você causa problema com todo mundo. E você quer dizer que são as pessoas que causam problema para você. E disso aí, eu já vi demais. Então, se você não quer ver o seu problema, e se você não tá aqui dentro do meu bar para ganhar o dinheiro, porta da rua é serventia da casa. Porque se você ligar para alguma mulher de algum cliente e ela vier fazer alguma coisa com você, eu não vou me meter. Eu falei para ela. Eu não vou me meter. Você tá causando confusão e conflito para você. Nem quero você aqui discutindo com sua irmã, nem ameaçando ninguém, e nem muito menos alguém querendo lhe matar dentro do meu bar. Pode pegar sua roupa e sair agora. Eu falei pra ela. E por que é que eu tô querendo lhe contar esses casos? Para que você entenda sobre o espiritual do que Deus explica. Uma pessoa que ela tem os olhos altivos e a queixada de faca, e ela murmura, e ela critica, ela causa o problema, mas ela não vê que ela causa o problema. Ela só vê os problemas. Ela tem problema com os pais, ela tem problema com os irmãos, ela tem problema com a mulher, ela tem problema com todo mundo, mas ela não tem a visão. Como é que ela causa esses problemas? Por que é que ela tem esses problemas? E é por isso que eu tô dizendo a você que a Bíblia ensina que uma pessoa, quando ela é revoltada, geralmente ela vai cair na mão de um mimado. É por isso que Deus explica que uma pessoa que teve problema com os pais, a vida dela vai ser cheia de lacunas, cheia de frustrações.
cheia de feridas. E ela só vai querer andar num lugar que ela se sinta bem. Ela só vai querer a religiosidade. Ela só vai querer a palavra de validação. Ela só vai querer que alguém diga que só quem tem razão é ela, porque se ela tá vendo os problemas, se ela tá vendo que ela tem problemas com os pais, problema com os irmãos, problema com o marido, se ela tem problema com todo mundo, como é que ela vai discernir que esse problema quem causa é ela? Ela não tem a visão. Eu só consegui pegar a visão porque eu já tinha visão e conhecimento suficiente a respeito disso. Mas eu ainda também não tinha pego a visão, que eu também vivi, por eu não ter irmãos, por eu ter sido filha única, eu não tinha esse discernimento, né? Eu tinha visão da vida que eu vivi dentro da minha casa, com a minha parentela, né? Com a minha mãe. Mas devido a eu não ter irmãos, eu não tinha como ter essa visão de mim mesmo, porque eu não tinha irmãos. Eu já buscava no mundo amigos, farras, dinheiro. Minha vida era pro mundo. Eu era do mundo. Então não tinha visão que eu também passava por esses níveis de batalhas. E por isso, todo relacionamento que eu caía era em relacionamento tóxicos e abusivos. O que quer dizer um relacionamento tóxico e abusivo? É um relacionamento que você não usufrui bem daquele relacionamento. Você não consegue usufruir. E por você não conseguir usufruir, você vai falar mal. Porque como é que você dá e você não recebe? Não tem como. Como é que você tenta e você não consegue? Não tem como. Então isso tem um punho espiritual, onde Deus explica qual é a razão. É a pessoa que carrega uma falta de perdão. Ela precisa perdoar para ser perdoada. E quando essa pessoa carrega, geralmente, feridas e traumas, e ela não consegue perdoar, como muita gente diz que não consegue, mesmo andando na igreja. Eu tento perdoar, mas eu não consigo. Ele não sabe como é o processo de uma libertação. O que Deus explica para a pessoa encontrar uma vida plena. Então ele acredita que mesmo que ele vá para a igreja, aceita Jesus, e ele acha que Deus vai fazer tudo por ele. Então quantos religiosos eu não vi assim? Pessoas crentes dentro da igreja, falando mal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem fala mal de todo mundo, fala de Deus. Fala de Deus. E ele vai estar o tempo todo se vitimizando. Eu tenho clientes que, quando eu comecei a entender sobre o espiritual, quando eu fui dizer para ela que ela só vivia nos médicos por conta do espiritual, ela disse: meu médico já disse isso. Meu médico já disse isso, mas meu problema é muito grande, Ju, porque meus problemas é que eu sofri muito com meus pais. Quer dizer, vai justificar. Vai justificar, ele não quer a cura. Ele não sabe como é essa cura, porque ele não tem. Ele não tem discernimento, ele não tem persistência, ele não tem resiliência. Bastou ficar bom, ele deixa Deus pra lá e vai fazer errado de novo. Porque se o emocional da pessoa vive corrompida, ela não tem boas escolhas. Ela não passou por um processo. Uma pessoa que só vive nos médicos é de 2 a 3 anos para aquela pessoa ser curada das emoções. Porque tudo aquilo que ela sente, ela está condenando as pessoas porque sente. Ela está dizendo que são as pessoas que culpam, que são as pessoas que condenam ela, que são as pessoas o culpado do que ela sente. Ela não entende o que ela sente. Então, quando uma pessoa ela carrega uma falta de perdão, ela não vai saber falar bem. E por não saber falar bem, ela não vai saber viver bem. E é por isso que Deus explica que a queixada, os olhos são altivos. São pessoas altivas. São pessoas totalmente queixadas do mundo e da vida. Então ela só vai conseguir se dar com as pessoas rasamente. Quando ela tem que lidar muito de perto, por ela viver se comparando, por ela viver se vitimizando, por ela saber que é inferior, ela se sente inferior, então ela está o tempo todo se defendendo das pessoas. Ela está o tempo todo se defendendo das pessoas, então ela não consegue conviver. Ela não consegue usufruir bem da vida.
E essas pessoas, infelizmente, a maioria delas vão terminar a vida delas assim. Elas querem o impossível. Elas querem aquilo que é impossível. Porque se uma pessoa sente que a culpa, a tristeza, a condenação de ouvir alguma coisa de alguém, então quer dizer que ela não consegue conviver com aquela pessoa. E quem é o culpado? É quem sente? É quem sente que é o culpado? É o outro que é o culpado ou é o quem sente? É isso que ele não sabe. Eles estão dizendo que ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Mas como não tem culpa que não consegue conviver com os irmãos, com os pais, não consegue ter marido, não consegue conviver. Se tem, não usufrui. Se tem, Deus explica. Vai ter, mas não vai usufruir. Vai ter, não vai usufruir. Então eu já conheci casais que casaram, mas eu já sabia que ia dar errado. Eu já sabia. Porque eu já tenho experiência de conhecimento na vida. Então casou por desespero. Porque as pessoas casam para não ficar só. Elas pensam, se eu ficar só eu me destruo. Porque eu não consigo ficar sozinho. Porque se eu ficar sozinho eu vou beber mais. Porque se eu ficar sozinho eu vou acabar com o que eu tenho. Porque eu vou entrar nos vícios. É assim o emocional de uma pessoa, que ela carrega feridas. Que ela carrega traumas. Então a maioria com conhecimento, ele vai adquirindo isso e ele não quer mesmo. Ele diz, eu não me sinto bem com a pessoa que eu tenho, mas eu prefiro estar com ela do que sem ela. Eu prefiro, porque eu sei que se eu ficar só, eu me desmantelo. Porque eu não consigo ficar dentro de casa, porque eu não consigo ficar sozinho, porque eu tenho problema, porque eu sou carente. Então ele vai buscar uma razão para estar com alguém. Mas não quer dizer que estar com alguém é ter alguém. Não quer dizer isso. E é por isso que quem tá junto termina sofrendo. Termina sofrendo, porque quem busca a Deus da forma que ele quer, ele vai viver aquilo que ele não quer. Ele vai viver aquilo que ele não quer. Enquanto ele tá novo, tá vivendo de aparência, ele tá buscando. Tá buscando no mundo. Amizade, vícios, bebida, amizades falsas. Ele tá buscando uma razão. Para passar o tempo. Para não se ver, para não pensar, para não refletir. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais. Não consegue mais. E para não conseguir mais, vendo que está errado, ele quer se alinhar com alguém. E nesse alinhamento, você vai perceber que muitas mulheres, principalmente quando elas é mimada, elas querem arrumar um relacionamento, então elas vão cedendo, elas vão vendo esse tipo de relacionamento, mas elas vão deixando. Elas vão cedendo, elas vão aceitando esse tipo de relacionamento. Elas vão aceitando. Então, ela tem a pessoa, mas ela não consegue usufruir bem da pessoa. Por qual motivo? Porque precisa de libertação. Porque precisa, não é a religião. Porque precisa que Jesus cure. Precisa de entender os próprios erros. Então, quando eu não entendo o meu erro, eu entendo o erro do outro. Eu entendo o erro do outro. Mas onde o erro do outro não justifica o meu. E é por isso que a pessoa tem um relacionamento, mas não usufrui do relacionamento. Entende? Você pode perceber e pode estudar. Uma pessoa que ela é revoltada na vida, ela vai cair na mão de um relacionamento com uma pessoa mimada. De uma pessoa mimada. E o mimado, geralmente, ele adquiriu esse vício da mentira, da manipulação, de fazer só aquilo que ele quer, da vitimização. Ele já adquiriu isso desde a infância. Desde a infância. Foi a visão que ele teve de aprender a vencer. Onde ele não sabe as consequências dessa visão dele. Dessa interpretação dele. E é por isso que o relacionamento de pessoas frustradas, quando você vê relacionamentos velhos, né, pessoas que são casadas de muitos anos, mas que não tem religião, ou é só um religioso, ou é aquela pessoa que vive nos vícios, vive no mundo, vive de fuga. Aí você vai olhar, aquela pessoa, um é revoltado e o outro é mimado.
Então, um se sente no direito de dizer tudo na lata, o outro se sente no direito de acatar, de fingir, de aceitar. Ele finge tudo porque foi a maneira que ele aprendeu de sobreviver junto com aquela pessoa. Sabe? Porque ele diz assim, o que é mimado, geralmente ele diz assim, ele acha que tem o direito de fazer tudo, mas não aceita que eu faça nada. Porque o revoltado, ele trava a vida do mimado. Ele critica tudo, ele julga tudo, ele xinga aquela pessoa, ele humilha aquela pessoa, entendeu? O revoltado, ele é assim. O revoltado, ele desfaz o tempo todo. Ele mostra os defeitos daquela pessoa, mas ele não aceita que ninguém faça isso com ele. Ele não aceita. E aí é por isso que você vai ver 2 relacionamentos de pessoas frustradas, traumatizadas, que adquiriram os olhos altivos, queixadas de faca, que é essas pessoas que causam divisão e facção, são pessoas julgadoras e críticas. Então, para nascer, vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Vai ter que reconhecer que precisa da ajuda de Jesus. Então, ele quer Jesus? Não, ele só quer Deus. Quando diz assim, aceita Jesus na sua vida, ele vai dizer, vou pensar. Como se fosse Jesus, ele tivesse que aceitar Jesus. Ele que tem que aceitar Jesus. E não Jesus é que tem que aceitar ele. Para tentar mudar a vida dele. Porque o pecador é ele. O injusto é ele. O ingrato é ele. O revoltado é ele. O mimado é ele. O ruim é ele. O ruim é ele. Aí você vai dizer, você aceita Jesus? Ele vai dizer, não, vou pensar. Não concordo muito não com essa religião. Porque Deus não é isso não. Ele não aceita Jesus. Ele quer só a religião. Ele quer um catolicismo. Ele quer até um crentez. Mas um crentez que não fale nada que ele não concorde. Que ele quer saber as histórias bíblicas. Ele quer saber de um provérbios. Mas ele não quer confronto. Ele não quer ouvir. Ele não quer sentir. Ele não quer a cura. Entende? Ele não acredita que tem que estudar. Ele não acredita que tem que ter uma libertação. Então vai procurar a Deus e não vai encontrar. E a vida vai continuar do mesmo jeito, porque ele não vai ver nada mudar. Porque o sentimento dele está lá, formado, criado. E é por isso que a Bíblia chama de transgressão e iniquidade. Iniquidade é aquilo que domina o desejo da minha carne. Isso é iniquidade. Transgressão é um problema de geração. É um problema de geração. E aí você entende porque é que se junta o mimado com o revoltado. Todo mimado aprendeu a manipular, mentir, para se dar bem em cima dos pais e fazer aquilo que ele queria. E aí ele não respeitou o mimado, ele não obedeceu a mãe, ele passou por cima do que a mãe dizia, do que a mãe queria, porque ele queria tudo do jeito dele. Ele acreditou que o mundo tinha que ser do jeito dele. E aí ele caiu na mão desse revoltado. Que aí o filho deixou de querer ser mandado pelos pais, ensinado pelos pais, mas agora ele vai o quê? Se deixar ser manipulado pelo revoltado, porque ele quer estar junto ali. Como se fosse um amor, sabe? Porque pra mim isso é doença. Hoje eu entendo. Pra mim isso é doença, não é amor. Uma pessoa que não me respeita, que me xinga, que me maltrata, que me humilha, que mostra todos os meus defeitos, que não vê defeito nenhum nele, a própria ciência da mente humana diz, é doença. É doença. É insuportável conviver com alguém assim. E só vive com alguém assim quem não tem para onde correr. Quem não tem para onde correr. Precisa do financeiro ou do emocional junto com aquela pessoa. Tem que estar ali. Não tem escapatória de vida. E aí você entende o que é que Deus explica sobre essa geração. Com o olhar corrompido, a emoção corrompida. Então você vai ver que essas pessoas têm problema sentimental, emocional e financeiro. Porque quando uma área dela começa a evoluir, ela começa a perder de alguma forma. Começou a ganhar o dinheiro, ou se separa, ou adoece. Ou se separa ou adoece. Quando o dinheiro entra,
na mão, na vida de uma pessoa revoltada, alguma coisa da vida dela vai mudar. Porque o emocional vai fluir. Aí você diz assim, o dinheiro subiu para a cabeça. Porque se prosperou, ele se acha um Deus. Não é verdade? Então é por isso que muita gente vive ganhando e perdendo. É por isso que muita gente vive ganhando e perdendo. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas ainda dizem assim, não me julgue não. Elas não querem ouvir nada que elas não concordem. Elas não querem ouvir nada que elas não concordem. Porque elas aprenderam que a mentira é coisa boa. Que a mentira é necessário. Que eu adquiri, eu precisei ser assim. Para sobreviver com essa pessoa que eu tô. Para sobreviver com essa pessoa que eu tô. Mas ele não tem a visão, é que ele adquiriu isso desde a vida dele toda. Um dos criticando, julgando e condenando o pai, e o outro se vitimizando, mentindo e manipulando para fazer o que queria. Criticando, se vitimizando e mentindo para fazer sempre o que queria. Sempre dando um jeitinho para viver as aventuras, as emoções, as coisas boas. E quando o pai e a mãe diziam, meu filho, não faça isso não, ele ficava ali calado, mas fazia. Porque era o que ele queria. Porque era aquilo que ele queria. E ele não sabia as consequências daquilo que ele queria. Quais eram as consequências? Então você vai observar que nesse caso, esse pessoal vai ter filhos desobedientes. Vai ter filhos que aos olhos dele não for uma benção. Vai ser um problema se ficar casado, né? Se ficar casado. Se não for casal, você vê quando a mulher, ela só tem os filhos, na maioria das vezes não tem o marido, ela até se dá melhor com os filhos. Mas se for os dois juntos, vai enfrentar os dois agora a batalha com os filhos desobedientes. Porque Deus explica, os olhos que zombam do pai. Eu não conheci uma pessoa ainda que zombou do pai e da mãe para ele casar bem. Eu não conheci. Zombar ou falar mal, eu não conheci. Zombou, falou mal e mentiu, eu não conheci. Para ele se dar bem, casou bem. Foi uma pessoa que casou bem, se deu bem no casamento. Eu não conheci. Porque eu tive uma colega que ela zombava tanto da avó, era da avó. A avó brigando e ela rindo, fazendo careta, dando língua. E hoje, meu Deus, quando eu vi ela, eu tive piedade da vida dela. Piedade da vida dela. Quando eu via ela, na época. Porque já era a avó que cuidava dos filhos dela. E ela apanhava do marido, sofria com o marido. E não tinha nada de bom a vida dela. E era uma amiga minha de infância. Fomos criadas juntos. E a vida dela era muito bagunçada. Mas na infância dela, ela dava língua pra avó, xingava a avó, criança. Chamava a avó de velha, de chata. E terminou que a avó foi quem ajudou ela a criar os netos, porque ela se deu bem, só pegou homem ruim na vida. Só pegou homem ruim na vida. Então eu não conheci nenhum ainda, nenhum, que zombou dos pais para ele se dar bem. De alguma forma ele vai se dar mal, ou no casamento ou financeiramente, porque Deus não mente. Deus não mente. E se os filhos são zombadores, são críticos e são julgadores, porque a raiz já são dos pais. E se eu não busco a Deus, como Deus vai poder mudar a minha geração? Como é que Deus vai permitir que eu viva bem com meus filhos se eu não quero o perdão de Jesus? De Deus, eu não quero. Eu não vejo que eu tenho erro nenhum. Eu não quero não aceitar Jesus. É assim que o pessoal fala. Quer Jesus? Não, vou pensar. Preciso não. Aí vai para a igreja do catolicismo, ora oração repetitiva e quer que Deus haja. E quer que Deus cure os medos, os traumas, as feridas. Não vai ter, vai continuar vivendo de aparência. Vai continuar vendo os filhos desrespeitosos. Vai continuar até ele ter essa visão, porque Deus quer que a pessoa tenha visão. Veja o que foi que ele fez.
Quer dizer, se eu não quero ver o passado, eu vou ter que ver no presente, eu vou ter que ver no futuro. Eu vou ter que ver que o meu olhar é crítico e julgador. Então, aquilo que eu fiz como bom, o que eu fiz no passado como bom, eu vou ter que reviver em padrões diferentes, entendeu? Eu vou ter que rever os meus conceitos, a minha visão, o meu olhar. Tá errado isso. Tá errado. Mas como é que eles continuam? O religioso, o fingido, o que finge crer em Deus, que tá tudo bem. Tá tudo bem, é a aprovação de Deus. É Deus me provando. É Deus me treinando para alguma coisa. Entendeu? Essa é a visão do religioso. Porque ele não tem visão dele. Nem da emoção dele. Por isso a Bíblia chama de primeira morte. São pessoas mortas espirituais. Que elas não creem em Deus. Elas creem na visão delas. Na interpretação delas. Da forma que ela vê. Hoje eu não tenho problema nenhum em conviver com meus filhos. Não vivo julgando, não vivo criticando. Vivo orando, vivo jejuando, vivo criando, vivo aprendendo. Uma benção. Eu vivo numa benção. Tenho discernimento, sei como lidar com as situações. O que eu não sei, Deus vai me ensinando. E agora eu estou aprendendo. Mas se eu continuasse sem Deus na minha vida, agora eu ia ficar pegando o passado para justificar e condenando o meu futuro. O meu futuro. Porque qual é o filho que vai se dar bem com o pai que só sabe condenar e maltratar? E mostrar os seus defeitos? E xingar o filho? Não tem lógica. Mas os pais não têm essa visão. Aí quando os pais querem criar os filhos no grito, xingando, dizendo o que quer, desfazendo, comparando os filhos. Olha o seu irmão como é melhor do que você. Faça como seu irmão. Quer dizer, ele está cego. Está cego num contexto de vida entre passado, presente e futuro. Está cego, não crê no que Deus diz. Não crê no que Deus diz. Aí você vai ver que essas pessoas têm esse olhar. O olhar altivo, a queixada que nem facas. Pessoas que causam divisões e facções dentro da própria casa. E eu morro de pena dessas crianças, desses adolescentes que nascem nessa família, que cresce nesse lar. Que os pais não souberam dar os filhos, mas depois vão cobrar dos filhos. Não souberam dar, mas vão cobrar. E aí você que está no meio, quer dizer, meus pais não me deram, mas agora eu quero. Eu quero, quem vai me ensinar? Quem é que pode me ensinar? Quem é que pode curar minhas feridas? Quem é que pode me salvar? Quem é que pode me ensinar agora eu criar meus filhos diferentes? Quem é que pode me dar amor? Para que eu não cometa os mesmos erros dos meus pais. É isso que muito religioso não tem a visão. Ele tem a visão do problema, da condenação, da vitimização. E é por isso que a Bíblia diz, só vai saber falar mal e se vitimizar. E depois ele vai dizer que não fez isso. Não fiz isso não. Não foi assim não. Foi nada. Não tem visão do próprio eu. Os filhos que digam que estão aí criados, revoltados na vida, que não se sentiu amado. Não tinha amor. Não tinha amor. Quem não tem amor só sabe falar mal e se vitimizar o tempo todo. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.